Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus, nosso Pai, venha nos abençoar nessa noite, abençoar todos que irão assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar cada um, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que aqueles que terão a eterna perdição e serão destruídos longe da face do Senhor e da sua glória, ou seja, aquela alma que será condenada à eternidade longe da presença do Senhor e da sua face. E eu gosto sempre de falar de Jesus usando exemplos dos tempos de hoje, desse nosso tempo, fora das Sagradas Escrituras, para poder usar e comparar para você chegar a uma conclusão. Agora imagina aquela pessoa que está acamada, que está de cama, que está no hospital, talvez na sua casa, com câncer. Talvez os médicos disseram para aquela pessoa que é terminal, não haverá muito tempo de vida. Porém, se aquela pessoa crer no Senhor Jesus, ter fé, ela será curada. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria falar, essa pessoa que tem pouco tempo de vida, a tendência é o quê? Dependendo da pessoa, ela reunir a sua família, aquelas pessoas que ela tem estima, que ela ama. Talvez um pai que ela não fala, uma mãe que ela não fala já há anos, um filho, uma mágoa que tem de um parente, de um familiar, de um amigo. Então ela sabe que o tempo dela está terminando, ela vai chamar aquela pessoa que ela ama, vai mandar chamar, pedir para aquela pessoa se pode, se quer comparecer. E ela se despede daquela pessoa. Ela se despede daquela pessoa que talvez há anos ela não estava falando. E quando ela termina de se despedir, pouco tempo que ela tem de vida, ela vem perecer. Então, humanamente falando, fisicamente, ela morre em paz. Mas não é assim que as Sagradas Escrituras ela nos diz. Porque quando aquela alma perece, aquele corpo perece, a alma solta. Ou se ela estava com Cristo, ela vai para Jesus. Se ela não estava com Cristo, ela vai para o inferno imediatamente, na hora. Então, aparentemente, humanamente falando, o físico dela, o corpo dela, morreu em paz. Interessante. Mas olha só que interessante. Lá em Tessalonicenses, que eu citei, capítulo 1, versículo 9, aqui, a pessoa que terá eterna destruição, a alma, será destruído longe da face. Por que as Sagradas Escrituras faz questão de dizer que será longe? Já não vai ser destruído. Então, é interessante que o próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz, na forma humana, porque Jesus é Deus, mas quando ele estava na forma humana, quando ele assumiu o nosso pecado, ele assumiu as transgressões de pessoas que ainda não nasceram ainda. Jesus, ele assumiu aquele pecado. Então ele sentiu ali aquele peso, aquela dor. E quando a Bíblia diz em Isaías que o pecado nosso, o pecado humano, ele faz separação de Deus. Ou seja, se você está no pecado, você está separado. Então se você está separado, você está vazio. Então naquele momento, era Jesus vazio da presença, da divindade de Deus. Ele sente o vazio, ele fala: por que me desamparaste? Assim é a pessoa, aquela pessoa que tem depressão, é aquela pessoa que tem ansiedade, talvez pessoas até que frequentam uma instituição, pessoas que estão sempre dentro da casa de Deus, mas sente esse vazio, talvez é por quê? Com certeza porque está longe de Deus. A própria Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele é príncipe da paz. Se ele é príncipe da paz, então é inadmissível uma pessoa ter Jesus dentro dela e não ter paz. É inadmissível. Então o que chama atenção nesse texto é que a destruição, a perdição eterna será longe do Senhor. Olha só, a pessoa estará afastado de Deus. Olha, já é um sofrimento. E ainda a sua alma será lançada no fogo. Será lançado no enxofre, que será lançado no inferno. Olha a dor que essa pessoa vai sentir. Uma destruição. Além de estar longe da presença de Deus, ela ainda será lançada longe de Deus. Ela será destruída sem que Deus a tenha visto. Ou seja, é como se fosse aquela pessoa que morre sem se despedir da quem ela ama. Olha só a destruição. E Paulo estava falando, exortando uma igreja que era muito exemplar.
A igreja de Tessalônica era uma igreja que absorvia a palavra, crescia na fé, ela evoluía, crescia na caridade um para com os outros. Então aquela igreja estava sofrendo tribulações, e ela passando por tribulações, ela seguia firme com Deus. E Deus diz: aquele que vós coloca tribulação, serão recompensados com tribulação. Ou seja, quando aquela pessoa que faz o mal, principalmente aquela pessoa que faz mal a alguém que serve a Deus, mas que serve a Deus de verdade, essa pessoa, ela vai sofrer as consequências, porque a Bíblia diz que nós somos meninos dos olhos de Deus. Mas que a gente possa se voltar para a palavra de Deus, para os ensinamentos do Senhor Deus, obedecer a palavra, porque muitas pessoas, encontramos pessoas que dizem que crê em Deus, mas sempre falam nos vídeos que crê. Se você for procurar crer, o crer não é a mesma coisa de acreditar. Acreditar, você acredita que Jesus existe, mas você não crê, porque quando você crê, você obedece a sua palavra, você renuncia o mundo, você anda de acordo. Meu Deus, será que eu pequei? Você vai procurar informação para saber se sua vida está de acordo com a palavra de Deus, para você poder buscar a sua salvação. Gente, vamos despertar. A Bíblia diz: desperta tu que dormes. As pessoas estão cochilando, as pessoas estão dormindo. Muitas almas estão sendo ceifadas, muitas almas estão indo embora, e muitas pessoas acham que estão indo para o céu, mas não estão. Se você estivesse indo para o céu, então não teria sentido nenhum buscar a Deus. Para que nós vamos buscar uma coisa que se todo mundo está salvo já? O próprio Senhor Jesus dizia: arrependa vós, porque é chegado o reino do céu. Ele falava arrependa. Então você tem que se arrepender, nós temos que se arrepender, nós temos que confessar os nossos pecados, para que nós possamos ser lavados, para que o Espírito Santo possa fazer pairar dentro de nós e a gente ser salvo. Quando o nosso corpo, quando o Senhor Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus está voltando, ele já voltou para muitas pessoas. Quando Jesus está voltando, ele está voltando para aquela pessoa que perece, que morre, e muitas das vezes morre sem a salvação. Então que a gente possa absorver, que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa tocar em cada um que vai assistir esse vídeo e possa refletir sobre isso. A alma será lançada, será destruída, será uma dor, será eterno. Agora imagina, porém o nosso Deus é Pai da eternidade. Se você crer, você se tornará filho e morará com Jesus para toda a eternidade. A sua alma terá descanso, terá paz, você terá alegria, não haverá dores, tristeza. Então se volta para o Senhor Jesus. A Bíblia diz: buscar enquanto se pode achar. Então isso mostra que tem pessoas que não vai conseguir achar. Se volta para Jesus enquanto é tempo. Jesus está te chamando, ele diz: vinde a mim. Ele quer levar esse peso, ele quer levar essa dor que você sente. Talvez você se sente injuriada, cansada, maltratada, foi traída. Jesus diz: vinde a mim os cansados. Você está cansado de quê da sua vida? Vai até Jesus, se volta para Jesus, porque ele quer te salvar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.